Gente, eu e Thales vamos receber aqui um prazer conversar com ela, a atriz e diretora Bárbara Paz. A Bárbara Paz, ela presidiu a comissão responsável por escolher a produção brasileira que tentará concorrer a melhor filme internacional no Oscar de 2025. Então, a Bárbara presidiu a comissão que escolheu, né, ainda estou aqui, como candidato do Brasil ao Oscar. A gente já tem ali os 15, né, Bárbara, primeiros pré-selecionados, ainda não saiu a lista de escolhidos, mas queria saber qual é a sua aposta, minha querida, se você acha que o filme de Walter Salles vai estar lá nesta seleta lista ali de indicados a melhor filme. Primeiro, bom dia. Estou muito emocionada. Revi o vídeo da Fernandona aqui. É muita emoção. Ontem era uma gritaria como Copa do Mundo mesmo, porque eu tinha uma sensação que ela ia ganhar mesmo. A gente estava assim, e se não ganhar? E se não ganhar? Eu falei assim, não, mas ela vai ganhar. Eu tenho uma sensação, porque eu acho que a torcida é tão grande por esse filme, pela Fernanda. Acho que essa atmosfera, essa energia culminou nisso. Quando ganhou, meu Deus, agora eu vendo o vídeo da Fernandona, é, é muito importante para o nosso cinema, em primeiro lugar, para o nosso cinema brasileiro, isso é muito importante. Fernandinha, como Fernandona, são as nossas grandes divas, isso é histórico. Se o filme vai para o shortlist, eu tenho certeza que o filme vai para o shortlist. Outra coisa, você falou que a Fernandona falou que a Fernandinha ia ganhar. Você sabe que quando eu fui para Veneza, antes de eu ir para Veneza, de sair, a Fernandona foi no meu lançamento do meu livro, foi a primeira a chegar. Ela fechou os olhos e disse assim: "E Veneza, você leva." Ela falou isso pra mim, tanto que foi a primeira pessoa que eu escrevi com o leão na mão. Então a Fernandona é uma pequena bruxa, uma grande bruxa da gente. E eu acho sim, tem grandes chances, vai estar na shortlist. Eu acho que esse prêmio veio para ajudar ainda mais, não só a Fernandinha está na shortlist como atriz, mas o filme, né? A gente sabe que tem grandes filmes ali competindo. Eu vi quase todos os filmes desses que estão no shortlist ainda nesses 15, né? Não todos, mas eu vi quase todos. Ontem ganhou Emília Pérez, que é um filme francês, né? Falado em mexicano, né? De uma estética super americanizada para mim. Enfim, foi uma escolha, mas como disse a Flávia, né? O Oscar é 10 mil votantes. É muita gente. Globo de Ouro é mais que críticos, jornalistas. E, e foi tão bonito essa vitória. E o discurso da Fernanda, qual a importância desse filme no nosso país, né? Para o nosso mundo, né? O mundo que está vivendo um fascismo aí, que está. Né, a gente colocar um filme que fala sobre esse período da ditadura e que a gente, né, nunca deve esquecer. Então, é muito emocionante. O Brasil tem que torcer, tem que levar mais 3 milhões, mais 5 milhões para o cinema, porque o filme está aí. E vamos torcer para o dia 17 a gente está lá. Vai ser anunciada, né, a lista. Thales, quer perguntar para a Bárbara? É interessante esse filme que ele é um filme não panfletário. Ele consegue falar bem falava da Desse ditadura, período da falar ditadura do sem lado falar. certo contra a ditadura sem ser panfletário. Muito bem feito, né, nesse aspecto, né? Ele, Agora, eu não sei se essa sensibilidade sobre a ditadura, sobre o que falou da ditadura, se toca internacionalmente como toca a nós brasileiros. toca. Eu estava em Veneza na sessão especial, na primeira sessão, e vou te falar uma coisa, eu fiquei surpresa. Eram 15 minutos de aplauso sem parar, 20 minutos de aplauso sem parar, porque toca a todos, porque não é só a história, não é a história da ditadura é a sombra ali, né, que É, tá ali sem falar, né, é aquele personagem, mas é a história de uma família, né, desmembrada, uma família destruída ali, onde tem um pai que sumiu. E é essa a sutileza do Walter. Ele faz um filme quase como um filme francês, que filme francês, filme de família. Mais do que o filme, a ditadura tá ali, a sombra tá ali, né? E eu acho que essa é a beleza do filme. E é por isso que o filme agrada a tantos no mundo inteiro. Porque não é só um filme que retrata o Brasil, mas retrata uma família brasileira, uma família que foi destruída, né? Foi desmembrada. E por isso que eu acho. Agora,
a gente tem que sempre pensar que só a gente está ali na shortlist, aqui no Globo de Ouro. Ontem eu falei, gente, se não ganhar, gente, a gente já ganhou. Eu tenho uma sensação absoluta que a Fernandinha ia ganhar. Por ser um júri de jornalistas, de críticos, pessoas, né, que estavam mudando, né? Esse ano mudou muito o Globo de Ouro, né? A gente viu os vencedores. Agora, a categoria muito mais, né, minuciosa. Você vê a alegria da Tilda quando Fernanda ganhou, né? E ela quase ganhou em Veneza, sim. E não é porque ela não ganhou, ela, para mim, ela ganhou, entendeu? Ela ganhou, porque só podia dar um prêmio ali, né? E foi o prêmio de roteiro. Mas eu acho que o filme é sobre isso, né? O filme ele é muito sutil. O Walter fez assim uma obra-prima muito sutil sobre esse período, sobre essa família, mas focou nessa mulher, na Então, Eunice Paz. é a Eu história conheci. dessa mulher, né, Bárbara? Dessa mulher É, que enfrenta um regime que tortura enquanto cria sozinha 5 filhos. Acho que isso é muito comovente. Agora, o filme ele enfrenta um concorrente para o qual ele perdeu a estatueta do Globo de Ouro, que é Emília Pérez. Você pode falar um pouco desse concorrente e dessa batalha que também vai ser duríssima no Oscar? tem. Olha, eu conheci primeiro eu queria falar que eu conheci o Eunice Paiva, esse livro escrito pelo meu grande amigo Marcelo Rubens Paiva. Não existiria filme se não fosse o Paiva. Então, o Paiva, né, que enfrentou tantas coisas já há tantos anos, né? Esse é um monstro. Esse cara, vou te dizer, eu tenho muito orgulho do Marcelo. E eu acho que o Marcelo tem que continuar escrevendo e cada vez mais vão dar roteiro para ele, porque ele precisa trabalhar. Tem 2 filhos. Pra quê? E sobre Emília Pérez. Eu vi o filme, eu gosto muito do filme, apesar de não gostar muito de musical, não sou muito uma pessoa muito do musical. Eu entrei no filme, a história é um roteiro muito bem feito, um roteiro muito surpreendente, mas eu não acho que ele é o grande concorrente da gente no Oscar, não. Eu acho que o grande concorrente é o iraniano. E se tivesse o indiano que concorreu no Globo de Ouro, seria o grande concorrente, o esse indiano que eu não vi, mas eu já sei que ele é o melhor dessa safra. Então, eu acho que o que está competindo com a gente o mais forte não é o Emília Pérez. Ao meu ver, a minha visão, né, de gosto e do que eu imagino que é um filme estrangeiro. Porque sempre o cinema, o filme internacional foram filmes sobre família, criança, ditadura, algo assim. O Emília Pérez, ele é um show, um filme show, né? É um filme musical. Vou me surpreender se ele ganhar, mas eu ainda acho que ou ela ainda está aqui, ou eu ainda estou aqui, ainda está aqui, ela fala, ou é o iraniano, que é o alemão, na verdade, né? Que é iraniano alemão. Eu acho que esse é o grande que compete com a gente, ao meu ver. Emília Pérez, sim, é um filme que tá aí, tá dando, já deu certo, né? Ele já deu certo como música, acho que ele vai competir como música, né? Canção. ahn, Atriz, eu não lembro se a atriz vai ficar, não sei se a atriz vai ficar na shortlist, mas enfim, eu acho que temos grande chance. E o Globo de Ouro veio para ajudar a gente, entende? Eu acho que isso que é muito importante, gente. É muito importante. É muito importante esse prêmio para O, todos. o, Cinema brasileiro, gente. Em primeiro Bárbara, lugar. o Marcelo Rubens Paiva acabou de postar no X, olha só o que ele colocou. Tentaram acabar com o cinema brasileiro, criminalizar leis de incentivo à cultura, mas nós ainda estamos aqui. Eles se vão, a gente Sim, fica. Viva exato. Fernanda Torres e Montenegro, Sônia, Marília, Glauber, Nelson, Babenco, Walter, Meirelles, Padilha, Kleber, Karim, Anselmo e tantos. Ele está falando de coisas bem profundas ali, né? Porque é Dessa exatamente luta isso. da cultura brasileira, dessa dificuldade que teve aí no governo anterior, dessa criminalização da Lei Rouanet. Eu queria que você comentasse um pouco. E é muito dolorido. Marcelo eles passarão e eu passarinho, né? Diz o nosso Mário Quintana. Então é isso, ó, nós passarinho agora, Fernandinha passarinho ali pra gente.
E é um medo que a gente tem, né, desse governo voltar, né, desse fascismo voltar, porque isso foi uma destruição muito grande para a gente, assim. E eu não estou falando só do Brasil, porque a gente sabe que a gente está vivendo isso no mundo, né? Esse fascismo voltando, esse fascismo tomando conta. Como você não vai dizer que essa ditadura, como é que você vai acalmar e botar panos quentes na ditadura que não foi tão grave assim? Então esse filme é muito importante. O que eu acho que essa destruição vai demorar para a gente está voltando lentamente, não é num governo de 4 anos que a gente vai conseguir fazer assim. Mas esse governo está tentando voltar, a cultura está voltando, está aí. Esse filme veio para a gente, é uma retomada. A gente já levou 3 milhões do cinema, gente. Entendeu? Eu acho assim, quando a gente fez a votação do Oscar, foi unânime esse filme. Porque assim, é um filme que tinha grande chance, tá vendo? Tá mostrando que tem e fala sobre o nosso país, fala sobre o nosso cinema, fala sobre a nossa destruição como artista, né? Todos esses a gente não parou. Não é que o Bolsonaro veio, o fascismo veio ali, a direita veio e estragou. Não, a gente continuou. Você vê que todos os filmes, inclusive o meu, a gente estava lá fora. A gente andou mesmo sem dinheiro, sem apoio, né? O Carinho, o Kleber, todos estavam nos festivais. Por quê? Porque o cinema brasileiro interessa lá fora. O cinema brasileiro interessa muito, as pessoas querem o cinema brasileiro, como a música brasileira. Mas eu pergunto, Bárbara, mesmo antes do Bolsonaro, havia uma distância entre você foi casada com o Babenco, um argentino, brasileiro e argentino, né? Sim, O, há uma distância entre o cinema brasileiro e o cinema argentino, por exemplo. total. Que, por que essa distância? Mas somos culturas diferentes, não é? Há uma diferença técnica, talvez, de humor, os filmes argentinos, mas você vê que esse ano não teve um filme espanhol, um filme argentino, um filme português, teve filme brasileiro. Então, acho que é isso, acho que o Brasil ficou um pouco de lado nesses últimos anos e agora voltou. E a gente não pode dizer o que passou já foi. A diferença é, o cinema argentino é maravilhoso. Eles têm um humor próprio, eles têm uma maneira de fazer cinema maravilhoso, como a gente tem. Como a gente tem, os pernambucanos estão aí para falar, eles falam da raiz, é um cinema cru, é um cinema de raiz que interessa o internacional, não só nós brasileiros. Talvez nós brasileiros, a gente não dá tanto valor quanto se dá lá fora. Esse que é o grande erro. O Hector, ele morreu com um filme que eu escondi as críticas dele, porque assim, ele que fez tantos filmes, foi nominado tantas vezes, levou o cinema brasileiro, um cinema denúncia para o mundo inteiro, morreu sem ser valorizado como ele deveria, porque ele tinha que ficar na fila da Petrobras para dizer qual era o novo filme dele, sobre o que se tratava, e ele tinha que entrar na fila dos novos. Nada errado. Agora, eu lembro que ele perguntou na banca se alguém tinha assistido algum dos filmes dele. Ninguém respondeu. Ele falou: então eu não tenho nada para fazer aqui. E foi embora. Porque se a pessoa não tem a pessoa que vai julgar esse cinema não conhece a nossa história, o Hector fez Lúcio Flávio, Pichote, Carandiru, fez o Beijo da Mulher. Ele fez só filmes que ele quis fazer. Ele retratou o nosso país como ninguém. E como que você acaba assim numa fila entre os outros novos? Você tem que falar. Então, o nosso Brasil tem uma questão de memória. Ainda bem que estão ressaltando Fernandona aqui, porque que coisa mais linda essa família, essas duas mulheres que estão representando nosso país há tanto tempo. E Fernandinha não é de hoje, né, gente? Fernandinha já ganhou Cannes, né? Fernandinha, nossa grande, grande, grande atriz. A Fernandona trouxe ela ao mundo. Bárbara, Ela é uma continuação, né? Me parece assim, é uma até no coisa. nome. Até no nome É é uma coisa lindo, divina. é Eu deixei um lindo. recado para a Fernandona, eu falei, Fernandona, eu falei, eu tinha que deixar, de madrugada. Eu falei, Fernanda, não tem como não te agradecer, porque você gerou isso, essa semente, né? Esses filhos, essa história. É muito emocionante. E nós somos filhos disso. Então, a gente não deve só ficar olhando para o que foi, para o passado. Agora, vamos olhar para frente. Vamos olhar o que a gente está aqui. Vamos curtir esse momento e vamos aproveitar que o Brasil está no foco.
Entende? Eu tenho um filme fazendo feito aí, eu estou em processo, eu falei, isso é bom para mim, isso é bom para o cinema brasileiro, isso é bom. Agora nós vamos prestar atenção de novo na gente aqui, o foco, porque não é fácil fazer um filme. A gente sabe quantos anos, quanto dinheiro, quanto espera, quantos nãos, mas estamos aí. Isso aqui é Bárbara, uma semente. a gente tem uma entrevista com a Fernanda Torres que a gente fez aqui no UOL, antes ainda durante a promoção do filme, queria te convidar para assistir com a gente. Eu lembro que quando eu peguei o avião para ir para Veneza, eu falei, gente, eu estou começando um negócio que eu não tenho ideia do que é. Eu me lembro a minha mãe, quando fez a campanha do Central, ela desapareceu, ela foi abduzida. E aí, quando Veneza veio a reação que veio, eu fui entendendo que a gente ia ter que fazer um trabalho corpo a corpo, eu, Selton e o Walter. E desde então, eu tô pegando avião, eu vou virar aeromoça. É Bárbara, isso aí. é engraçado demais o que ela fala, né? Ela fala, eu lembro quando a minha mãe fez a campanha do Central, ela foi abduzida. E agora eu virei aeromoça. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dos bastidores do que é uma campanha para promover um filme no nível de Ainda Estou Aqui, né? Um filme em que uma atriz consegue ganhar um Globo de Ouro, um filme, uma campanha para um filme que vai estar aí de repente concorrendo ao Oscar. Vai, vai tá, vai tá. Olha, eu estava falando isso ontem também, porque você ser indicado e você ter uma Sony Classics, por exemplo, você ter um sales, uma pessoa, você precisa ter alguém muito grande do lado para você fazer essa campanha, porque realmente é uma campanha política. Realmente você precisa estar em todos os lugares. Você precisa ser abduzida, você precisa mostrar, você precisa saber, ainda mais uma pessoa de língua portuguesa, né, que você é brasileira, que muitas pessoas não sabem de onde que vem, qual é o trabalho. Ainda estou aqui vai estrear agora em Nova York, né? E os outros filmes já estrearam. Então, assim, é uma campanha feita muito minuciosamente. Não existe como você chegar ali sem essa campanha, sem dinheiro, né? Sem esse agente de venda, sem essas assessoria que você tem nos Estados Unidos. E a Fernanda tá com uma ótima. Esse filme tá com a Sony Classics, que é a melhor. Então, eu tenho certeza que isso é um conjunto de tudo o talento, o filme, mas toda essa política que exige uma campanha do Oscar. Quando eu fiz a minha campanha, eu não tinha dinheiro nenhum. Então era uma campanha muito pequena. Mesmo assim, eu entendi como funcionava. Foi pandemia, não era ao vivo, então era tudo online, que foi bom. Por um lado, porque eu não precisei gastar tanto, e era um filme menor também, né? Mas a diferença entre você ter uma Sony Classics do lado, né, um time forte, poderoso, né, que já ganhou vários Oscars. A Sony Classics também tem o filme do Almodóvar, né? Também está fazendo campanha. Então a Tilda também era deles. Então enfim, isso é muito importante. Começou em Veneza, eu estava lá. Vou te falar, eu estava no júri de primeira direção e o meu presidente do júri era o Gianni Canova, que é o grande crítico da Itália. E eles viram o filme de manhã, né, com jornalistas, e ele só recebeu uma mensagem assim: é, tua atriz, falou assim, tua atriz do teu país, acabaram de ver o filme, e é a grande possível Copa Volpe, que é melhor atriz. Na hora que viram o filme, já escreveu, ele falou, isso da crítica. Então ali, ele falou, algo vai ganhar. Ele falou assim, porque assim, o filme foi unânime, assim, de aplausos pela empresa. Então, é uma campanha que vai de festival em festival, os festivais específicos que você já tem um olhar para o Oscar, né? E todos esses que o Walter passou, todos esses que o filme passou, já é focado para o Oscar, sabe? Não são festivais, o Toronto, né? Veneza, Toronto, o de Nova York. Então, é realmente uma estratégia. É uma estratégia. Se você andar certinho, eu falei ontem, isso tudo ajudou, porque eu encontrei Fernandinha antes do final do ano, a gente no cabeleireiro, vê se pode. A gente ali, ela falou, tá vendo nós aqui? Eu falei, Fernanda, o que que você tá fazendo aqui? Você tem que estar lá fora. Ele falou, não, vou passar com os meus filhos e depois eu vou. Pego o avião e vou.
E ela falou: tô abduzida e é isso. Só vou parar. Você falou, você só vai parar em março. Enquanto isso, se você não for abduzida, você não chega lá. Fernanda estava em todos os lugares, em todas as revistas, em todas as matérias maravilhosas. Tanto que foi aí, tá aí. Então, assim, aplauso para todo esse time, né? Todo esse time desse filme. Todo esse time internacional, nacional, todos os produtores, todos da videofilmes, da conspiração, Maria Carlota, Rodrigo, todo mundo que fez isso tá ajudando nessa, tá vendo, né? Botando o filme para frente. Sem isso. Porque se a gente vendas não acredita no filme, ele não vai fazer essa campanha. Então é realmente como uma campanha política. Política, você tem que trazer as melhores pessoas para assistir o filme, você tem que fazer o mundo assistir o filme, porque não é só Nova York, não é só a América, né? Você tem a França, Berlim, é Alemanha, é tudo. Enfim, é muito bonito e muito emocionada aqui. Ontem meu coração parecia que ia explodir. Eu falei, gente, a gente conseguiu. É engraçado porque são 3 milhões de pessoas no Brasil, o Brasil todo assistindo o filme, mas como você falou, né? É uma campanha política, você tem que colocar as pessoas certas no mundo inteiro para assistir o filme. A gente vai para um rápido intervalo na TV, mas fica com a gente porque a gente continua aqui no YouTube. É rapidinho também você que está aí na TV, é o tempo de você pegar uma água. E a Bárbara estava mencionando campanha política, o presidente Lula também, claro, cumprimentou Fernanda Torres. A gente tem aí, olha, a manifestação dele nas redes sociais, emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz, a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres. E aí tem o vídeo, né, dela com o presidente Lula, com a primeira-dama, Janja da Silva. Thales, o presidente faz ali uma manifestação bem presidencial mesmo, né? Ela tá ali muito bem colocada, com a imagem dele, com a Janja, com a Fernanda Torres, mas já está dando, obviamente, você tem todo tipo de discussão na internet, ainda mais por causa da temática do filme, por causa do que a Bárbara estava falando, do posicionamento do governo anterior. Como é que você vê esse filme sendo explorado politicamente aqui dentro do Brasil? Olha, eu acho que é inevitável, diante até do que a Fernanda Torres disse quando foi entrevistada logo depois, que o filme ensina um pouco, discute um pouco como sobreviver em tempos difíceis. E o Lula é uma figura que conseguiu sobreviver a tempos muito difíceis. O cara ficou preso um ano, né? Mais de um ano. Então sobreviveu a tempos dificílimos. Por outro lado, é um sujeito também de sorte. Thales, Pode falar, pode ir. voltamos aqui do intervalo, voltamos na TV. A gente estava conversando com o pessoal da internet, agora conversando com todo o nosso público. E aí vou retomar o tema que a gente estava tratando no intervalo, gente, porque vale a pena. A gente estava dando uma olhadinha na manifestação do presidente Lula. Até vou pedir de novo o tweet para a gente olhar, trazer para todo o nosso público. Lula falando ali, comentando a vitória de Fernanda Torres, falando emocionante, Fernanda Torres, orgulho do Brasil, melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, parabéns. E quero pedir o comentário do Thales. A gente estava comentando que o Lula fez ali uma manifestação presidencial, pró forma, mas que, claro, a vitória do filme já está sendo explorada politicamente dentro do Brasil. Thales, retoma seu raciocínio para todo o nosso público. Eu vinha dizendo que não tem como não utilizar esse filme um pouco politicamente. Por quê? Porque ele é um filme exatamente naquilo que a Fernanda Torres disse, que é um filme que discute como sobreviver, nos mostra como sobreviver em tempos difíceis. E o Lula, é, quem é a favor dele ou não, tem que admitir que ele é um sujeito
que sobreviveu a tempos muito difíceis, foi preso. Por outro lado, é um sujeito de extrema sorte. Ele não gosta de falar isso, porque acha que falar que é sorte não é competência. E ele lá tem competência política, teve competência, está onde está pela sua competência, não por sorte. Mas a sorte também faz as pessoas serem presidentes, né? Se não tiver sorte, não vai. Muita gente que poderia ter sido presidente não foi porque faltou sorte. O Lula teve sorte e teve sorte desse filme aparecer agora com ele, com a Fernanda Torres, que apoiou a campanha dele, apoiou a eleição dele, a mãe, inclusive, a Fernanda Montenegro, apoiou a eleição do Lula, então ele teve muita sorte de esse filme agora ter essa projeção no momento em que ele está querendo também ter projeção, dar ao Brasil uma projeção internacional perdida durante o governo anterior. Então é muito, eu acho que não tem como. O Lula está usando politicamente? Tá. Não tinha como não usar. É inevitável. Gente, não é só a história dele, né? É de pessoas que viveram em tempos difíceis. É a história de quantas pessoas foram exiladas, quantas pessoas sumiram. Não foi só o Rubens Paiva que sumiu. Quantas pessoas foram Tá? torturadas, quantas mulheres, quantas pessoas que eu conheço, pessoas que eu vejo, que eu sei, que acabaram com as suas vidas. Ou não, conseguiram se recompor, como muita gente, como Eunice Paiva. Eunice Paiva é um exemplo de como conseguiu sobreviver em tempos difíceis. E a gente está falando de uma ditadura que está ali à sombra. Então, assim, e o medo dela voltar é muito grande nesse país. Então, a gente tem que falar. Esse filme veio a calhar nesse momento, porque o Marcelo já escreveu o livro há muitos anos, né? Esse roteiro já está sendo feito há 7 anos. E aí, chegar nesse momento que a gente está perigando realmente. Você sabe que no cinema não existe direita ou esquerda, todos vão assistir esse filme. Todos foram assistir, adolescentes foram assistir, gente que não sabe o que foi a ditadura. Então, esse filme é importante, sim, e não só porque nós estamos no governo Lula, mas sim por tudo que a gente já viveu e que a gente não pode viver mais, sabe? Que a gente não deve mais passar por isso. Então, é quase como um espelho. A gente precisa olhar esse filme e dizer assim: isso aconteceu aqui, do nosso lado. E é isso, queremos de novo? Não queremos, É né? isso. É essa É pergunta isso. que temos que se fazer, Bárbara. É Obrigada isso. pelas palavras. Minha querida Bárbara Paz, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no All News. Um prazer receber você, conhecer você, conversar com você. Muito obrigada mesmo, viu? Prazer é todo meu, gente. Parabéns aí, parabéns, Fernandinha, parabéns, Brasil, parabéns, Walter Salles, Marcelo Rubens Paiva e toda a turma. Fernanda Montenegro. Obrigada, querida. Beijo Prazer. grande. Thales, a gente vai de novo.